internauta, você está na Casa TV, assistindo o programa Sou Síndico e Agora. No programa de hoje, falaremos sobre drogas em condomínio. Diuturnamente, o síndico tem que atravessar vários obstáculos. Um deles, e talvez um dos mais delicados dentro da administração de um condomínio, é o envolvimento com as drogas. Os condôminos nem sempre têm limites. E o síndico que administra é que tem que observar esses limites, a se aproximar dessas pessoas, alertar e, por vezes, tomar algumas posturas não tão simpáticas a todos. Para falar sobre este assunto, nós temos hoje a presença de Nelson Luiz Raspes, psicólogo há 18 anos, clínico do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, onde atua com atendimento de pacientes nas áreas da psiquiatria e dependência química, entre outras dependências. Atua ainda nas áreas clínicas, escolar, institucional, hospitalar e junto a prefeituras, desenvolvendo atividades com crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. É palestrante, desenvolvendo temas como dependência química, codependência, doenças emocionais e psiquiátricas. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, boa noite a todos. E temos aqui a presença também do Dr. Luiz Renato Mendonça Davini, que atua há 22 anos na área jurídica operacional. É delegado de polícia da Central de Flagrantes aqui da região norte. Trabalha também como consultor operacional de segurança executiva pela empresa Acertec, Assessoria de Serviços Técnicos, onde projeta, implanta, treina e supervisiona projetos de segurança junto às várias empresas, casas noturnas e condomínios de São Paulo e do interior e às vezes até de outros estados. É palestrante, colunista do site Direcional Condomínios, é professor do curso de treinamento em segurança para síndicos do Grupo Direcional, que já está na sua terceira edição. O próximo curso ocorrerá, creio eu, no dia 8 do 11. Seja bem-vindo, Luiz Renato. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, internautas. Bom, como eu falei, o tema hoje é um tema mais sério, drogas em condomínio. Muitas vezes a gente passa por situações como síndico, como administrador de condomínios, como advogado, vivenciando como abordar, quais são as drogas que teoricamente seriam permitidas. Hoje, Luiz Renato, o que nós temos, vamos dizer assim, na rua? Não vou falar no mercado que pega mal, mas o que nós temos na rua de drogas? Os nuances dessas drogas, as mais recentes, o que nós temos hoje? As drogas mais comuns que nós temos é a maconha, nós temos a cocaína, temos o crack, o haxixe, também é que ainda permanece? Que ainda assim permanece. Uhum. Nós temos o lança-perfume, uma quantidade muito menor, porém... Que há muitos anos atrás era o auge, geralmente no carnaval, né? Era permitido, hoje não era mais. Até permitido, exato. Era permitido, né? Hoje não mais. Nós temos algumas drogas também da noite. O que seriam essas drogas da noite? São pinos, são pedras, são pílulas que os jovens utilizam para às vezes até ficarem ligados ou terem alucinações quando estão em raving ou nas baladas. Espécie daquelas êxtases, etc. Êxtase, etc. E que chegam até os condomínios. Sem dúvida alguma. Muito mais fácil às vezes, porque são menores, parecem comprimidos e às vezes nem são comprimidos, né? Às vezes é muito difícil, às vezes até o pai ou a mãe identificar esse tipo de entorpecente. Uhum. Mas geralmente esse tipo de droga eu colocaria a segundo ou terceiro estágio. Não seria uma droga de entrada. Nelson, nessa questão droga de entrada que ele acabou de falar e estágios. Sim. Existe mesmo essa sequência de você aceitar que seu filho beba primeiro uma cerveja com você, depois você vai aceitar que seu filho fume um cigarro, o careta, né? O cigarro que você compra lá na padaria.
e depois você começa a olhar com outros olhos, ele está fumando alguma coisa estranha, vai da maconha passa para outros. Tem esses estágios mesmo, até mesmo na área do Luiz, eu acho que é mais fácil de a gente ver esses estágios. Sim. O que eu observo é o seguinte, acho que num primeiro momento, acho que é importante enfatizar um ponto importante, de que a questão de drogas, dependência química é uma doença, e que é uma doença que não tem cura. Já começa por aí. Sim. Ela é um tratamento. Ela é tratável e preventiva, mas ela não tem cura. Já começando por aí, porque tem muita gente que acha que só o fato assim, não, vai fazer um tratamento, melhora, não vai ter mais nada disso. Volta para a vida normal. Volta à vida normal e tudo bem. Como tem gente que encara que isso é safadeza, é malandragem ou coisas do tipo. Não é. Tá? Então, o que a gente tem observado é o seguinte, que pelo menos pela experiência que eu tenho, já trabalhando há alguns anos com isso, que as principais drogas de entrada hoje, eu tenho até observado um crescimento muito maior, até mais pelo álcool, que os adolescentes estão bebendo muito mais hoje em dia. A maconha vem dividindo meio que essa parceria no primeiro lugar. Por ser aquela, entre aspas, droga natural, né? Até porque a maconha não é vista como perigosa para muita gente. Tem gente que enfatiza que não é perigosa. Não tem problema, posso fumar, não tem problema. Eu fumo para a hora que eu quiser. Exatamente. Melhor do que o cigarro. Eu comando, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que fazem a comparação com o cigarro, o tal do cigarro, o cigarro comum, que o cigarro às vezes você não comanda. As pessoas têm alguma dependência de tomar um cafezinho e fumar, tá? E a maconha não, eu paro na hora que eu quiser. Não, e como o tabagismo também eu paro quando eu quiser. Para alguns sim. Não é verdade? Então, a gente observa que, eu pelo menos tenho observado isso muito entre adolescentes, 10, 12 anos que já estão começando. Com 10, 12 anos? 10, 12 anos. Né? Eu tenho adolescentes de 15, 16 anos. E eles falam que estão bebendo mesmo. E detalhe, as meninas estão bebendo muito mais também hoje em dia. As adolescentes, não ou só. As meninas. Isso, vamos agora partir do início desse negócio. É aquela brincadeira do deixa eu colocar o dedinho no vinho? Vocês acham que isso acaba gerando, antes até de beber o copo de cerveja com o pai? O antigo experimentar espuminha na cerveja? Experimentar espuminha, bota dedinho no vinho, só para sentir o gosto do álcool ou o gosto da uva. E isso vai num crescente que você chega num momento que você não tem como parar. Eu observei um ponto que o Nelson citou que eu achei fantástico, que é de extrema importância. Hoje a mulher, ela bebe muito mais do que o homem. Pois é. Né? E o menor, o adolescente, ele não bebe no sentido de saborear a bebida. Não, ele bebe, que nós chamamos para travar as 4. Sim. Para realmente ele ficar louco. Porém, muitos desses jovens são filhos, são órfãos de pais vivos, que nós dizemos. Sem dúvida. Porque, veja bem, acabam ficando ali ou aos cuidados da escola ou ao cuidado do condomínio, que é muito grande, e o pai acha que todo mundo tem que tomar conta, menos eu. Menos eu. Porque eu estou trabalhando, né? Porque o resto não está fazendo nada. E na escola aquela coisa eu estou pagando, você cuida dele aí. Exato. Então, é aquele tal negócio. O pai e a mãe, ele tem que prestar realmente a obrigação da importância, tanto do lado paterno quanto materno, de cuidar daquele adolescente. E da responsabilidade que ele tem com a criação daquele adolescente. O que eu vejo, por exemplo, alguns síndicos nos procuram, às vezes, e no início até, quando estava com o estatuto da criança e do adolescente, mas em alta, sendo atualizado, procura o conselho tutelar. Né? E no conselho tutelar, se a criança tem pai e tem mãe, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele tem pai e tem mãe. Uhum. Tem que procurar o pai e a mãe. Né? A abordagem é com o pai e com a mãe. Mas o pai e a mãe acham, por exemplo, num condomínio, eu estou trabalhando, vocês é que tem que olhar. Por que o meu filho apareceu ali, como que é? Com as rodas ali, travadas nas 4 no chão? E como que vocês não viram isso pelas câmeras, né? Como se o condomínio tivesse uma responsabilidade civil objetiva. Exatamente. Uma empresa, olha, está dentro da sua empresa, está dentro do condomínio, dentro da empresa, a responsabilidade é da empresa. Como que pode...
permitir uma coisa dessa. Isso é um verdadeiro absurdo. E vem com todas as pedras e vai peitos de imputar, pau. Não, vai querer imputar ao síndico toda a responsabilidade, né? Uma forma até dele não encarar realmente o problema. O problema ou a ausência dele, né? Ou a ausência dele, porque é um problema que, de certa forma, ele também tem que observar o que é o filho dele. É a filha dele. Nelson, tem vamos dizer assim, um start, às vezes, também pela ausência dos pais? Não só isso, né? Mas isso que a gente está colocando, acho que é meio que substituir a paternidade, né? Eu acho que é assim. Não, trocar pelo álcool. Exatamente, né? Agora sim. Ou álcool, ou qualquer outro. Mas assim, o start dos adolescentes. Do adolescente, a partir do adolescente. Não, o que a gente observa também é o seguinte, né? Muitos exemplos vêm de casa. Okay. Né? Tem aquele pai que gosta de beber um whiskyzinho todo dia, quando chega do trabalho, ou então aquela cachaça antes do almoço ou da janta, ou chega em casa já meio mamado, porque antes voltou do trabalho já. Então a gente percebe que tem toda uma carga genética também, que envolve a dependência química, né? O desenvolvimento, porque é muito comum a gente observar isso. Uma das primeiras questões que a gente levanta quando está entrevistando um paciente tem histórico na família? Tem, meu pai bebia, meu avô bebia, não sei quem mais. Entendeu? Então tem uma carga genética. Aquela brincadeira do rapaz com um cigarro na boca. Ô menino, larga o cigarro. Então, exatamente. Mas eu digo uma coisa muito frequente, né? Além da carga genética, eu falo o seguinte: cuidado com o que vocês fazem na frente dos filhos, porque eles copiam muito mais o que vocês estão fazendo do que vocês falam. O grau de importância que eles dão é muito mais do que vocês estão fazendo. Então, se vocês estão tomando, mas ele está bebendo, por que eu não posso? Mas deixa eu experimentar um pouco, e por que não pode? Esta nós estamos falando ainda da lista, né? Exatamente. Daquelas que nós conseguíamos, né? Hoje em dia se proíbe um pouco mais o adolescente de comprar isso direto no bar, ou cigarro, ou até mesmo o estabelecimento comercial. Qualquer estabelecimento comercial, no estado de São Paulo, por exemplo, é proibido a venda de bebida alcoólica. Entre aspas, né? Porque hoje em dia não é bem assim que todo mundo está comprando hoje em dia. A gente vê adolescentes comprando abertamente. Porque o adolescente geralmente tem um amigo mais velho também, né? Pega aquele de 18 anos. O de 18 vai lá e compra. Exatamente. Hoje nós temos algumas casas que, sinceramente, eu sou completamente contra isso, né? Onde a permanência de maiores e menores no mesmo ambiente é permitido. A distinção se faz numa pulseira, mas é aquilo: o maior pega a bebida e dá na boca do menor. Pronto. Fornece para o menor. Então, como que se pode? Olha, eu tenho duas meninas de 10 anos. E o meu cunhado deu para elas uma garrafinha imita champanhe, né? Das princesas, sem álcool. Peraí, se é sem álcool, não precisava vir numa garrafa de champanhe. Não é verdade? Pois é. De espumante. Aí faz uma balada destas para menores, mas serve coquetel sem álcool. Sem álcool. Né? Com todo aquele paramento de um coquetel, sem o álcool. Verdade. Alguém chega com uma garrafinha aqui no braço, bota lá. E pronto. E pronto, virou, tem álcool. Né? Nós também incentivamos isso, os próprios adultos incentivam as crianças nesse ponto. Porque antigamente, volto a falar antigamente, né? A sangria, né? Não, você não vai tomar o vinho, vai tomar o vinho com água, mas você está tomando vinho, tem um teor alcoólico lá. Às vezes o adulto inconscientemente está favorecendo também. Sim. E depois não consegue frear. Não. Dependendo aí da carga genética de cada um. Né? Com certeza. O genético influencia. Influencia diretamente. Isso a gente já observou existem estudos já comprovando a veracidade de tudo isso. E pegando a questão do sem álcool, acho que o doutor pode até comentar também. A cerveja sem álcool, ela necessariamente não é que ela não tem álcool. Não é zero álcool. Não é zero álcool. É que parece que até uma quantidade mínima é considerada sem álcool na legislação. O teor ele é reduzido. Ele é reduzido. Mas possui. Entende? Possui o álcool. Né? Então aquele negócio do pai faz o churrasco e bota cerveja sem álcool pro garoto de 17 anos, ele está proporcionando ali. Exatamente. Sim.
o próprio comportamento dele, nós chamamos de comportamento positivo, né, para esse fim, né? Sim. E é claro, né, o próprio jovem ele vai querer ainda mais se firmar diante dos colegas dele. Sim, E querendo ou não, existe aquela competição natural entre eles, sim. né? Quem bebe mais? Aí... Brincadeira do copo, da tá moeda. Que aí a da moeda, então, é o copo mais o cigarro, né? Que eu consegui do barzinho do meu pai, né? Que é uma outra questão. Né? Você tá com isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, Black Label, pum. Então, essa questão. Agora como a gente está ainda no adolescente, a abordagem. Ao adolescente. Ao adolescente. Num condomínio, geralmente, que tem área de lazer, vem essa brincadeira. Olha o que eu consegui do bar do meu pai. Vem lá o rapaz com garrafa, e só garrafa também, porque não vai trazer copo nessa idade, não pensa nem em copo, pensa só na boca da garrafa. O Honda daquele condomínio, até onde vai? E depois eu pergunto, e se ele for, como fazer? Luiz? Interessante. Até onde ele vai? Porque ele viu, ele está vendo. Bebida, pelo menos, ele sabe o que é. Né? Seja na garrafa de Coca-Cola que eles misturam, tá estranho. Veja bem, estamos falando de um whisky, que é uma bebida forte, de um cheiro, inclusive, forte. Sim, você reconhece, fala, poxa, isso realmente é um whisky, uma vodka, uma vodka que para batizar com alguma Fanta, Coca-Cola, e tomar. Eu entendo assim, que o segurança, o rondante aí no caso, a primeira providência que ele tem que ter, ele tem que ser amigo daqueles jovens. A abordagem dele tem que ser sutil, mas ele tem que estabelecer um limite. Que ele, pelo menos, é o profissional que está fazendo a ronda. Sem dúvida. Então, a abordagem tem que ser extremamente sutil, mas realmente tem que pontuar. Mas direto, Nelson, direto com o adolescente? Eu acho que se ele observar que está tendo uma alteração de comportamento, que está tendo um abuso até de algumas atitudes dos próprios jovens... Porque isso eu nem estou falando de festas, eu estou dando um exemplo de um lugar, de uma situação isolada, né? Aquela noite de sábado que ninguém vai sair, que aí eu boto até uma situação e uma preocupação. Eu tenho um condomínio, por exemplo, que proibiram, num certo momento, os jovens num certo... A gente já volta no tempo, só estou exemplificando. Proibiram num certo momento e num certo horário dos jovens ficarem nas áreas comuns daquele condomínio. Os jovens saíram. A região era uma região do condomínio, fora dos muros, de uma periculosidade razoável. 3 jovens foram assaltados, detonaram com esses 3 jovens. O condomínio teve que mudar a postura. Não, deixa todo mundo aqui dentro. Então vai ficar até 1, 2 horas da manhã, mas vai ficar aqui dentro. Foi uma consciência de todos. Só que aí vem o problema da bebida, das drogas, né, em si, vem para dentro. Está aqui dentro. E aí eu volto agora com você. Né? Aborda ele direto? Ou tenta ver outra forma? Eu acho que no primeiro momento chama num canto. Vem cá, deixa eu conversar com você, porque eu acho que tem alguma coisa que não está legal aí. Porque parece que você está meio alterado, você está abusando um pouco. Porque eu já observei também, até situações no próprio condomínio onde eu moro, que teve que ser chamada a polícia. Que é a última, ou a última saída ou a saída de lavar as mãos, né? Porque a própria Ronda não estava conseguindo controlar a situação. Então tiveram que chamar a polícia para tirar aqueles que estavam infernizando a situação. Mas às vezes até onde ela não está conseguindo controlar a situação e até onde ela não é treinada para esta situação. A importância... Porque todo mundo fala em segurança patrimonial, mas quando fala da segurança eu falo que segurança é muito mais amplo do que o patrimônio. Sim. Ela é o habitar bem. É segurança você habitar bem. E para você habitar bem, você tem que ter um funcionário bem treinado. Para que ele aborde o seu filho e fale, olha, se você beber mais, tem uma piscina ali, meu amigo, você toma cuidado. Sim. Você pode cair. Eu acho, Cristiano, que o próprio segurança, ele pode até abordar já pedindo uma ajuda do próprio adolescente. Por exemplo, não faz isso não, meu amigo, pelo amor de Deus. Na malícia ali, né? no jeito. Jogo, tem câmera, não faz isso comigo não. Pô,
Pô, vai sujar para mim. Eu não sou legal. Não, pô, o senhor é o melhor que tem aqui, o senhor é o melhor. Pô, pede uma gentileza para você. Pô, me ajuda. Senão daqui a pouco, uma questão de 5 minutos, você pode ter certeza, vão arrancar minha cabeça. Você está com uma garrafa de bebida, você está fazendo isso, aquilo, mas limita. Eu acho que é importante deixar claro para ele que você sabe o que está acontecendo. E tomar muito cuidado, porque assim, como a gente sabe que a droga, o álcool, são drogas de alterações de humor, tem que tomar muito cuidado como que vai estar a reação, porque muitas vezes desperta a agressividade da pessoa, desperta um comportamento agressivo, aquela coragem que só ela tá não junto tem, com outros. Aí ela quer partir para cima, o que você está fazendo? Porque essa brincadeira do estar junto com a galera, né, com a turma ali, dá aquela força, né, de até atropelar o coitado funcionário. Sem dúvida. E querer crescer doente dos outros, seu né? aquilo, e crescer. Tem casos e por isso que esse funcionário tem que estar preparado também psicologicamente para primeiro aguentar. Sem dúvida. E depois se aproximar. Né? Sem dúvida. Ter autocontrole, ter todo um... Isso que é muito importante, a abordagem no sentido de, pô, meu amigo, pô, faz isso, buscar a negociação. Até uma linguagem próxima deles, não para uma questão forma ali do momento. Né? Isso, veja bem, né? Isso é uma situação que você vê que tem 4, 3 jovens ali, uma garrafa de uísque, eles estão ali tomando, você sabe que aquilo não vai dar certo, já está errado da forma como está. Fala, não, peraí, me ajuda, não faz isso não. Ele está, não, de uma forma bastante sutil, assertiva, muito, né? Assertiva, mas buscando limites. Sim. Buscando limites. Sem ameaças. Percebeu? Não tá, sem aquela questão de ameaça. Nenhuma. Senão você está provocando também. É um espelho, né? É uma situação que você vira... Concomitantemente, eu acho que a gente tem que ter prontas respostas, né? Concomitantemente, ao mesmo tempo, naquela abordagem, o Ronda informa o porteiro, que por sua vez já interfonou a residência dos jovens, dos pais. Olha, o senhor tem ciência que o seu filho está aqui com uma garrafa de uísque? Isso é importantíssimo. E o quê? O duro... Agora vai o outro lado. Eu vou fazer sempre o contraponto. O duro é aquilo que nós estamos conversando antes. Eu que dei. Exatamente. ou quando você pega, né, o rapaz fumando alguma coisa diferente de cigarro na janela e você vai conversar com os pais. Mas eu avisei para não fumar na janela. Mas a gente vai buscar sempre uma ação dentro do que é um padrão de comportamento, diríamos, correto, ok? E já temos que ter uma previsão para a exceção. A exceção, com certeza absoluta, é isso, né? O pai vira, meu filho tem 13 anos, 14 anos, eu que dei aquela garrafa de uísque para ele. Ele vai ter, para mim tem que ser assim, ele tem que beber e virar homem bebendo. Infelizmente tem muito isso ainda, né, doutor? Sem dúvida. Tem muito. Você ainda vê isso? Isso, eu vejo. Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. Muito. Internauta, para que você conheça um pouquinho mais, o Luiz Renato trouxe para nós aqui, não vai dar para dar um zoom, mas uma, como que é? Não é cápsula. Uma ampola. Uma ampola, né? Uma forma de ampola. Que dentro dela você consegue guardar as substâncias aí de drogas. Cocaína, pedras, em pó. Então, internauta, se você é pai e verifica isso daqui, não é trabalho escolar. Você fique tranquilo. Tá longe disso. Oi? Tá longe de ser Tá longe de ser um trabalho escolar de laboratório, né, para crescer feijãozinho. Não é. Isso daqui é um sinal que alguma coisa pode estar acontecendo e você precisa tomar aí algumas posturas. Quais? Antes disso, é importante colocar o seguinte: se você perguntar e o filho falar, mas isso é do meu amigo. Sim. Tem sempre um amigo aparece dentro de casa. Sempre tem um amigo. E detalhe, não é só do filho, dos pais também.
Dos adultos também a gente observa isso. Mas o que é essa bebida aqui? O que é esse negócio? Ah, não é meu, para um amigo meu que pediu para guardar aqui. É como aquele pai ou a mãe que fala para o filho, eu não fumo. Pai, por que você tem um isqueiro dentro do carro? Meu amigo esqueceu. Pois aqui é. dentro, falei para ele não esquecer, né? Mas eu não fumo. Né? E tem isqueiro dentro do carro. Como é que faz? Aí eu te pergunto, como que a gente faz? Não é uma tarefa das mais fáceis, realmente não é. Porque para você conversar com adolescente já não é fácil. Porque hoje em dia tem... E por enquanto nós estamos falando de drogas em condomínios, sempre visando o adolescente. Sim. Mas às vezes eu tenho um caso, por exemplo, de adulto, casado, só que ele fuma maconha com a porta aberta. E os vizinhos do andar, neste prédio que eu sou síndico, viraram para mim e falaram, Cristiano, não aguentamos mais o cheiro. Eu liguei para ele e falei, fulano, olha, o pessoal aí do seu andar, acho que você acendeu algum incenso, estão sentindo um cheiro muito forte de incenso. Tem condições de você apagar? Ô, Cris, fica tranquilo, já entendi, pingo é letra. Tô parando. Parou no dia. No dia ele parou, mas... Continuou do mesmo. Continuou depois. É uma situação que também a vizinhança tem que acabar. Até que ponto ela fica segura com uma situação dessa e até que ponto ela vai suportar. Né? Porque o síndico, de certa forma, vai lá, induz, fala, etc. Mas num caso desse, ele é agora, ainda mais com a mudança da legislação, usuário. Né? Não é traficante, é usuário. É duro, tem que respirar fundo, né? Assim, mesmo ele sendo usuário, tem um limite, né? Ele tem que respeitar o limite. Existe ainda uma previsibilidade legal, né, na lei de entorpecentes que determina até tratamento, até prestação de serviço, advertência a este usuário, se for o caso, né? A gente conseguiu pela conscientização que pelo menos ele fechasse a porta, né? Não fumasse com a porta aberta. Eu acho que a melhor providência, Cristiano, eu entendo que seja essa, a negociação, buscar uma negociação progressiva, que até um certo ponto a gente consegue omitir a situação dele mesmo. Sim. Né? Como você que vai abordá-lo, você consegue... um cheiro estranho, um incenso, né? No caso, por exemplo, da maconha. Mas chega um momento que você está tete a tete com ele, não tem mais o que falar, você tem que virar e falar, meu... Amigo, para de fumar maconha. Dá para fechar a porta quando você fuma maconha? Né? E ele vai dar risada. Não, ele até que não deu risada, ele se conscientizou, ele sabe do erro. Né? Eu não estou tentando fazê-lo não fumar mais a maconha, eu estou tentando que a convivência se torne agradável com todos. Né? Que infelizmente são obrigados a sentir o cheiro, etc. O Dr. Nelson pode até me corrigir, né? A própria conduta de vício dele, ele faz, às vezes, ele desconecta alguns sensos de valores que ele tem. É o que eu estava acabando de pensar, era justamente isso. Quando você comentou, ele tem consciência. Sim. Ele tem consciência de que ele está fumando num ambiente que coletivo, coletivo, mas ele não tem a consciência da adicção dele, da dependência dele. Ele vai continuar fumando do mesmo. Isso ele não tem. Até porque, como a gente colocou que droga é alteração de humor, vai quebrar todo o senso crítico dele. Eu estou no meu direito, eu vou fumar mesmo e acabou. Ele não chegou desse forma. Tem muitos ainda mas que falam, eu estou no meu direito, assim. eu estou na minha casa, exatamente. Eu faço o que eu quiser na minha casa. Né? Que não é em tese, que não é assim. Em tese. Diga-se de mas passagem. então é aquela coisa, ele tem o lado crítico que ele pode estar incomodando pelo odor, mas pelo vício não, ele não vai se conscientizar, eu sou um viciado ou alguma coisa. Senhores, a Carol Morelli, que já é aqui de Osasco, já nos acompanha. Doutor Cristiano, sou fã da CAS TV e do seu programa. Muito obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Qual a responsabilidade do condomínio se houver um flagrante de consumo de drogas entre os condôminos?
Responsabilidade do condomínio, Carol, eu não vejo muito, não. Esse flagrante do consumo de drogas, no caso da polícia fazer a batida, o condomínio, muitas vezes, ele não tem condições de saber o que está acontecendo naquela área comum ou naquele evento. Não é, Luiz? Perfeito. O condomínio ele não vai ter essa responsabilidade direta. A não ser que seja um caso constante que o condomínio vá dar oportunidades ou até espaços reservados a ele. Olha, lá você pode. Não, não é. Aí também é demais. Eu nunca vi um caso desse. Pelo contrário, eu já vi casos de condomínio ter que se prejudicar fechando a porta do barrilete, que é a laje mais alta, né, da ática, trancando a porta, botando cadeado, que é um local que não pode ser colocado cadeado por segurança, mas ele teve que colocar cadeado porque infelizmente estavam usando lá para fumar maconha, e o perigo, imagina, onde tem as antenas, o perigo de cair, alguém era... E nesse caso também, Cristiano, aí sim tem mais responsabilização individual. Ela é individual. Tá vendo, Carol? Responsabilidade é individual de quem está lá, ó, fazendo uso. E quando menor, responsável adulto. A Pamela, de São Paulo. Sou moradora de um prédio que tem um terreno abandonado, um antro de usuários de drogas. Moro no 8º andar e mesmo assim sinto o cheiro. O lugar deve ser pesado o cheiro. A fumaça, a trilha da fumaça ali, isso faz bonito. O que o condomínio pode fazer para agir sobre um local fora de suas dependências? Aí não tem como, né? Tem que ser uma denúncia. Denúncia anônima. Aí tem que ser uma denúncia, e a denúncia anônima é anônima mesmo, né? Na Polícia Civil. Sem dúvida, sem dúvida. O anonimato ele é garantido, o sigilo das informações da mesma forma, e com essa informação a polícia pode ir até o local, vai investigar até descobrir quem realmente está propiciando o uso de entorpecente naquele local. Porque às vezes você vai pegar o usuário, mas tem alguém que está ali dentro, por trás, sim, ou até mesmo dentro do condomínio, passando isso para frente, né? O que muito se observa, existem muitos traficantes eventuais. O traficante eventual é aquele que ele passa inicialmente, ele fornece a droga, o entorpecente para um amigo, ele não cobra e usa junto. Entendi. Então começa a ser exatamente dessa forma, a formar esses grupos. É mito ou é verdade? Isso há muitos anos atrás me contaram que em alguns condomínios grandes, residenciais de casas, geralmente se implantava um traficante para alimentar aquele condomínio. Mito. Tá bom. Baixou já. O Marcinho, de Belo Horizonte. Parabéns pelo tema de hoje. Sinto que realmente vale a pena largar a novela para assistir assuntos tão importantes para a comunidade. Muito obrigado. Parabéns. Vamos lá. Decisão certa. Pois é. Decisão certa. E olha, para o Marcinho, para a Pamela, para a Carol, para os outros internautas que estão nos assistindo. E aquela droga que a gente nem pensa que pode ser droga? Eu mando meu filho para uma academia do meu condomínio, ele acaba tendo amizade com pessoas que fazem até um tratamento de autorefilismo e tal, mas que usam anabolizante, e o meu filho ali começa a utilizar isso e fica viciado num todo, né? No corpo, no anabolizante, e do anabolizante os passos ali para frente. Existe também isso? O que existe é justamente esse culto ao externo, ao físico. Então, hoje em dia, qual que é a imagem que se vende? Né? Pessoas muito magras, de pessoas que têm esteticamente muito magras, ou então rapazes fortes, bombados. Então, isso é muito comum, só que eles não pedem as consequências. Essa é a questão do limite. Né? Eles não sabem quais são as consequências de continuar utilizando esses anabolizantes, que é muito comum. Existem, porque essa questão que a gente aborda muito... Academia de ginástica, não são todas, óbvio, e Sim. também não vou generalizar, mas também é um espaço propício, né? Sim. Às vezes, para que comece com anabolizante e passe para outros tipos. Aliás, Cristiano, hoje em dia, uma coisa que eu digo, o doutor vai concordar comigo, não tem espaço. aonde não exista. Tá. Sim.
faculdades, escolas do Estado, então, a gente sabe muito bem disso, né? Academias, então, é um ponto forte, né? Que idade que você observa na clínica que isso inicia? Principalmente 14, 15, 16 anos. Adolescentes para frente. Principalmente aquela fase da idade que os hormônios estão aflorando, eles estão bem muita rebeldia, eles questionam muitas coisas e eles querem fazer parte daquele grupo. Não aceitam mais que os pais interfiram em determinadas coisas. Então a influência dos amigos já é mais frequente, já é mais constante. Onde você observa que o diálogo em casa não existe. Né? Aquele meio onde, isso eu falo em muitas palestras, né? Cada canto da casa tem uma televisão, cada um está assistindo um programa diferente. Existem vários conflitos, né? Vários conflitos. Então, e uma coisa que eu prego muito, tentar fazer essa questão do diálogo, porque você não sabe o que está acontecendo. Conhecer os amigos dos teus filhos, quem que está andando isso com é quem, fundamental. Né? Ou seja, você ter, seja para abordar a questão drogas, seja para que você tenha uma noção primeiro para poder abordar depois, né? Acho que isso é importante também, você abordar com um pouco de conhecimento, você tem que ter um treinamento. Uhum. Não só observar, porque às vezes a pessoa observa, e o negócio está indo tão para frente que ele fala, bom, mas é uma coisa da moda. Passageiro. É passageiro. Daqui a pouco passa. Não pega nada. Não. Vai chegar um momento que ele perde o controle. O pai ou quem está ali olhando. Principalmente quem não tem consciência do que está acontecendo. Acaba acreditando em mentiras, acaba acreditando em certas inverdades que os filhos acabam inventando, manipulando para poder resolver a situação ali de momento. Então é muito complexo isso, entendeu? E falando na questão de drogas, de adolescentes hoje em dia, o que está pegando muito, não somente a questão dos anabolizantes, mas o que tem sido muito utilizado é álcool com energético. Isso está sendo muito difundido e muito vendido, principalmente com vodka. Com vodka? Com vodka. Eles misturam vodka com energético. Mas para quê? Que é para dar o chamado up. Sabe, aquela coisa de ficar aquela euforia excessiva, aquela alegria excessiva. Então eles estão consumindo absurdamente isso. Em locais mesmo. E é uma coisa interessante porque ambos têm aproximadamente a mesma cor. Sim. Você não sabe a diferença de um com o outro ali. Mas entra aquela questão, né? E a figura do pai e da mãe que vai buscar o filho numa balada, por exemplo? Que nem todo mundo aceita. E que nem todo mundo aceita. Às vezes os filhos não aceitam nem que os pais levem e vão buscar na escola. Quanto mais buscar, nem para lá. Mas o que você vê é uma coisa, é um quadro, à noite é um quadro que você realmente fica assustado. E que hoje em dia você tem aquela teoria de que você não pode proibir tanto assim o jovem, porque o jovem é diferente. Eu não sei o quanto que eles veem essa diferença. Geração Y. Geração Y, Z, né? Que jovem é jovem, a mesma jovem coisa. É jovem. Jovem é jovem. E essa diferenciação, às vezes, é colocada como proteção para que ele tenha uma libertinagem, não é uma liberdade. Não vamos confundir. Ele não está preparado, né? Eu acho que, acima de tudo, os pais eles devem realmente assistir os filhos. Saber para onde está indo. Com quem, principalmente com quem. E é aquilo, né, que toma muito cuidado. Eu vou dormir na casa da minha amiga. Você não sabe exatamente como ela está saindo daquela casa noturna, com quem ela está saindo. E nem mesmo se está indo dormir na casa da amiga. Grande detalhe, né? Tantas e quantas as vezes, quantos jovens não são até, jovens meninas, são violentadas. E aí entra um parênteses aí. Não tem o Boa Noite Cinderela, que utilizam justamente para essas questões? Sim. O Boa Noite Cinderela para a pessoa perder totalmente. Vai na bebida. Vai na bebida. E aí acontece alguma coisa. Aí, depois é que a pessoa vai... Às vezes a gente pode compreender, a vida não é fácil. O pai, a mãe, trabalha, pressão, o chefe, aquela coisa toda. Porém, ele tem que também se preocupar com o filho, com a filha. Mas eu acho que é uma questão de postura e isso se perde. No adolescente vai se abrindo e dando essa liberdade para ele a mais. E o pai, por certa forma, vai se acomodando numa postura de que ele vai deixar o filho na escola já desde 5, 6 anos. Primeiro,
não fala nada que tem aquela mochila enorme e pesada. Aí na escola tem o segurança que pega a mochila pro seu filho sai ali, nem encosta. Né? Não tem responsabilidade, começa a não ter responsabilidade nem de pegar a própria mala e levar até a sala de aula. Porque alguém leva para você até a sala de aula. Essa alimentar, fomentar esse tipo de não responsabilidade vai gerando consequências lá na frente, você está plantando. Sim. Né? Quando eu falo lá para as meninas, eu falo, poxa, pegue sua mala, né? O segurança está lá por ser segurança, a mala é sua. Leve você a sua mala. A escola tem que estar preparada com rampas para você buscar a sua mala. Você colocar a sua mala de rodas e levar para lá. Né? Sem dúvida. Então, vai também de postura do pai. De você colocar imposições, você falar, peraí, São não dá. Eu acho que a gente compreende, é uma fase de grande conflito, né? Desculpa, tinha uma professora de uma das minhas meninas, elas têm 10, como voltou a falar, tem 10 anos, virou e falou, olha, assistem Gabriela, que lá fala sobre a vida, estão falando sobre a vida da Bahia, lá retrata a vida da Bahia. Peraí, meu filho. Aí a minha menina virou e falou, peraí, professor, Gabriela não é para 10, é para 14. E o que a gente faz? Né? Aí a professora fica quieta. Sem contar cenas de sexo, né? Então, sem noção, né? Uma professora sem noção nenhuma do que está falando. E você tem isso, porque a criança dorme tarde. Porque ela não dorme. Eu tenho vários amigos, né? Meu filho não dorme. Não é que ele não dorme, ele tem que dormir. Meu amigo, se você não colocar para dormir, ele não vai dormir. Vai dormir a hora que quer, né? Vai dormir a hora que quer. E diga-se de passagem, se deixar, onde vai parar? Entra naquela questão que não é liberdade, é libertinagem. E é uma libertinagem que impõe a risco. Quantas jovens em casas noturnas, por exemplo, em alguns bares e tudo mais, foram drogadas, saíram, foram violentadas e quando voltaram em si, já tinham. Então, e aqui vem agora a pergunta da Bárbara, aqui de São Bernardo do Campo. Boa noite. E eu, como moradora, qual a melhor maneira de agir quando vejo jovens do meu condomínio consumindo drogas nas áreas comuns? Procurar os pais imediatamente ou o síndico posteriormente? Grata. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que você tem que fazer alguma coisa, você não pode também deixar aquele negócio correr solto. Sim. Procura aqui, direto os pais. Olha, tenta um intermediário que teoricamente tinha que ter essa noção também, que é o síndico. O síndico. Porque você vê pelo relato dela, né? Que ela ficou indignada de ver jovens na área comum consumindo drogas. Então ela já está envolvida emocionalmente com a questão. Certo. Quem sabe ela possa até fazer uma abordagem mais severa numa situação que... E acaba gerando um conflito. Porque geralmente, viu, Bárbara? Geralmente o síndico, não que o síndico seja o fofoqueiro do prédio, mas infelizmente ele sabe da vida, de nuances da vida das pessoas que lá residem. Ele é o mentor, o organizador daquele grupo social. Então ele sabe exatamente, às vezes até como abordar aquela família, porque ele vê, ele observa que aquela família, em certos pontos, ela é arredia, em outros ela é aberta. Né? De repente, não procurar você mesmo, como disse o Luiz Renato, não você procurar direto os pais, mas tentar o intermediário. E ali eu falo um pouco mais. E se o síndico precisar, Nelson, chamar um psicólogo para acompanhar numa conversa, né? Sem dúvida. Numa conversa com os pais. Sem dúvida. Eu costumo orientar os síndicos de que é a mesma coisa quando você tem uma dor de barriga, você vai no gasto. Você não vai procurar o dentista. Né? E vice-versa. Você tem um problema de drogas dentro do prédio, não sabe como abordar, não se sente confortável de falar com aquela família, você nunca falou, você conhece de ouvir dizer, mas nunca falou com ela, chame um outro intermediário, um terceiro, né? Sim. Faz parte da administração, pague esse profissional para vir fazer uma abordagem para aquela família e até descobrir
alguma outra coisa dentro do condomínio? Eu vou até mais além, Cristiano, eu vou mais além. Se o condomínio tiver um espaço apropriado até para reuniões e palestras de prevenção, é lógico que, vamos fazer um parênteses aí também, isso não vai resolver o problema. Não, mas pelo menos vai elucidar toda essa questão que a gente está discutindo aqui, que muita gente desconhece a gravidade ou a intensidade do problema. Às vezes a família sabe que o condomínio tem uma área comum, mas não sabe como que essa área comum é utilizada. Né? Não sabe qual é a frequência que é utilizada, nem se os próprios filhos utilizam aquela área. Exatamente. Então tem que ser alertada essa família, o duro é a família participar, né? Mas tem que ser alertada. A gente esbarra em todas as resistências possíveis. Pois é, mas tem que ser alertada. Mas precisa enfrentar o problema de frente. Né? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Drogas tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Tem. Não dá para esconder. Não. Por mais que você possa negar, uma hora você não vai ter como esconder. Você realmente precisa enfrentar. Enfrentar com ajuda profissional. Diga-se de passagem, desculpa. Não só psicólogo, mas medicamentoso também. Consultar um psiquiatra, se é o caso de... sim, mas essa é uma Isso, etapa a partir do momento que você observa Exatamente. que está com esse problema dentro da sua família. Exatamente. Seja adulto, ou adolescente ou criança. Exatamente. Se é o caso de tomar um inibidor de alguma substância, alguma coisa do tipo. Porque por trás da dependência química também existem transtornos psiquiátricos, emocionais, que é o papel que eu faço. Tá? Às vezes a pessoa caiu na dependência, ou mesmo o adolescente caiu na dependência de alegre, de bobeira. E ele acabou desenvolvendo outras coisas e que acabou se prejudicando. Existe aquela pessoa que você falou, caiu de alegre, que de repente está dentro, mas sem nenhum problema, ela simplesmente foi pela onda do grupo. Do grupo. Tem aquelas coisas de assim... A personalidade dela é que é fraca. Justamente. Ela não tem problemas, a personalidade que é fraca. A personalidade é fraca, mas se ele, por exemplo, porque assim, a dependência também é o seguinte, né? Ele vai desenvolver a partir do momento que ele gostar da substância que ele utilizou. Então, se ele viu que com aquela substância ele teve o que a gente chama de reforço positivo, opa, é aqui mesmo. Então, se para entrar nesse grupo eu preciso perder minha timidez, minha vergonha, preciso me enquadrar com eles, então eu também vou começar a desenvolver por aí. É a partir daí que a coisa entra no ciclo, às vezes até mais para frente, de outras dependências, de outros vícios. Então ele quer fazer parte daquele grupo, eu vou entrar lá então. Eu sou tímido, ou então essa substância me faz sentir feliz, como por exemplo misturar álcool com energético, ele vai querer continuar usando isso. E a família isso. às vezes fica até feliz, nossa, ele está fazendo amizade agora. Ele está tão solto. Ele está tão solto, está falando tão bem. O que está acontecendo? Né? Mas não percebe o que está acontecendo. E aí... Tem algumas drogas que às vezes não deixam vestígios, né, na pessoa, ou não. Todas elas deixam alguma coisa. Talvez aqui, pelo menos que eu conheça, que menos dê vestígios é o cigarro, assim, visualmente falando. Porque a maconha deixa olhos vermelhos, traz problemas assim, a pessoa perde um pouco o senso da realidade. Então, dá uns exemplos do que acontece. Por exemplo, o Luiz Renato nomeou algumas. Uma noção geral para o nosso internauta, às vezes, que não tem nenhuma visão de quais seriam essas reações. Quais seriam? Então, por exemplo, digamos que... da maconha. Então, a maconha, para muita gente, é aquela porta de entrada. Então, ela sente um prazer gostoso, ela sente uma coisa um pouco mais relaxante, em alguns casos. Então, ela sente o que eu vejo que você... Então, olhos vermelhos, às vezes algumas falas desconexas, dependendo da quantidade que ele usa. Né? Se for uma cocaína, por exemplo, uma euforia, uma agitação muito grande, né? Os olhos acabam ficando também um pouco avermelhados, ou então o nariz, aquela coisa aquela coisa da narina, né? O álcool, uma alegria excessiva muitas vezes, mas também, passado o efeito, o álcool é depressor, a pessoa ela fica um pouco melancólica, ela fica um pouco para baixo, um pouco depressiva. O êxtase, se não me engano, também tem essa situação, esse pico. A cocaína, de uma certa forma, também tem esse pouco, também o crack. Bom, o crack é uma coisa absurda. Devastador. O crack, LSD, tudo, né? Então, quando você observar alterações de comportamento, de visual, de postura,
de responsabilidades, com compromissos, você pode ver que alguma coisa aí já está errada. E também não é para acusar, né, internauta? Não, é só para alertar. É alertar para você observar melhor. Exatamente. Você não vai chegar para a pessoa e vai começar a apontar o dedo. Ah, você está drogado, né? o que você está fazendo? É tentar entender. Por isso que existem muitos materiais, eu acho que é importante, a internet está aí para isso, para poder as pessoas ficarem entrando em contato com isso. Luiz Renato, e a ação, agora eu vou puxar um pouquinho mais para um lado delegado. A Bárbara, lá de São Bernardo. Obrigado pela resposta, adorei a ideia das palestras informativas, grato e parabéns pelo programa. Eu que agradeço, Bárbara, pela sua audiência. A Kátia, de São Paulo. Tem algum exame que posso fazer em meus filhos para ter certeza que são usuários? Tem. Alguns exames hoje em dia você consegue até detectar depois de meses se ele está usando alguma substância ou não. 30, 60 dias você consegue hoje em dia detectar, mas você tem que conversar com o seu médico e primeiro, lógico, conversar com o filho, entender... É delicado, é uma relação delicada que você vai quebrar ou construir. Exatamente. Né? Porque você tem os dois lados, você pode quebrar uma relação de confiança ou você pode construir uma relação de confiança com o seu filho. Não, porque também entra a seguinte questão, dependendo da convivência, da dinâmica familiar, né, dependendo dessa proximidade dos pais, você vai conseguir ter o acesso a isso ao filho ou não, porque o filho pode negar ou não. E ele pode se recusar também a não querer fazer. Sim. É um exame de sangue? Exame de sangue, até outros exames também, né? Exames até de pele, cabelos, tem muitos Se ele é menor e se recusa a fazer... Não... É uma discussão, né? É uma discussão jurídica. Aqui no Brasil nós temos ainda essa discussão jurídica porque ele não pode ser tutelado. É muito difícil. Nos Estados Unidos ele poderia ser tutelado sozinho, ele ia até a justiça. Aqui no Brasil, ele, o menor, ele não poderia, ele teria que ir no Ministério Público. Com os pais, eu entendo até com os pais, junto à vara da infância e juventude e tudo, eu entendo que ao final até vão conseguir realmente realizar o exame. Mas acabou a relação familiar, né? Mas nesses... Aí eu já tenho uma opinião diversa. Porque ninguém pode fazer prova contra si mesmo. E ele é menor. Então os pais que são os responsáveis querem que ele faça, mas ele, apesar de ser... Estou falando um menor que já tenha uma certa consciência. Fala não... aqui no Brasil é um ponto de interrogação, porque ele não pode procurar um advogado. Existe até um filme... americano, que a menina foi usada, era uma segunda filha e foi usada para doar órgãos para a primeira, né? E ela vai até o filme, eu esqueci o nome do filme, mas o enredo seria esse. Mas esta menina vai até um advogado e contrata um advogado para ir contra os pais. Aqui no Brasil é difícil, porque o menor não pode se representar sozinho, ele tem que ser representado pelos pais. Ele teria que suprir isso com o Ministério Público. Né? Teria que ir até o Ministério Público a criança para falar não vou fazer, né? O Ministério Público proteger. É uma situação delicada. Até porque, desculpa, Cristiano, só para ilustrar, até para efeito de ilustração, numa internação para dependência química, por exemplo, onde eu trabalho é só a partir de 18 anos. Então, é outra questão muito interessante, né? Começa por aí. Kátia, primeiro passo que eu considero, o Nelson pode me corrigir, é conversa. Diálogo sempre. Diálogo sempre ali com os seus filhos. E construindo esse laço, né, de confiança para que você possa chegar num momento e solicitar um exame e ele falar, não, eu vou fazer porque eu não tenho nada a esconder, ou até mesmo ele se abrir e você não precisar do exame. Com certeza, e buscar tratamento. E aí você busca um tratamento comum, porque também é um tratamento para a família, né? Sem dúvida, porque a família tem que tratar também. Pois é, todo mundo. Senhores, momentos finais. Deixo você primeiro, Nelson. Suas palavras, se quiser deixar um e-mail para contato, para que as pessoas possam te procurar direto. Pena que acabou rápido, né? Passou tão rápido, a gente nem percebeu. Mas alguns assuntos a gente nem abordou. Porque é um assunto tão amplo que a gente vê que a dinâmica, a dimensão é muito grande. Mas não, agradeço muito o seu convite, a conhecer aqui o doutor também, o trabalho dele. Estou à disposição dos internautas, se quiserem entrar em contato, tirar dúvidas.
Meu e-mail é nelsonpsico@hotmail.com, nelsonpsico, tudo junto, @hotmail.com, que eu vou tirar suas dúvidas toda vez que vocês precisarem, podem mandar quantos e-mails. E muito obrigado pela atenção e esperamos uma outra oportunidade. Luiz Renato. Da mesma forma, eu fico muito honrado de receber o convite, Cristiano, desse assunto tão importante, da presença do Nelson entre nós aqui, um internauta aí nos apoiando, dando mais importância a nós do que a novela. Isso não foi vamos importante. chamar a novela de droga, por favor. Exato. Nenhuma analogia. Mas fico muito honrado de estar presente, poder trabalhar e participar desse trabalho. Eu deixo aqui o meu contato, caso sejam necessários, acertec-assessoria@uol.com.br. É traço, não é underline. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês dois. Hoje o programa foi muito rico de informação. Como disse o Nelson, com pouco tempo. Verdade. Acho que até a gente pode fazer outros temas mais profundos, né? Com algumas questões mais verticais para a gente trabalhar. Com certeza. Aqui para o internauta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, você. como diz um político. Obrigado a você. Internauta, obrigado pela sua participação. Constantemente vem nos fazendo muito felizes. Eu tenho alguns recados. Não deixem de acessar o Sou Síndico e Agora nas redes sociais. Nós também estamos lá. É o @síndico e agora no Twitter e no Face, Sou Síndico e Agora. Procurem lá a gente tem sempre algumas informações interessantes, avisamos, ou vocês podem acessar via CAS-TV também, que lá também vai ter os links para os nossos programas. No programa da próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre paisagismo, acertos e erros. Quem vai estar presente conosco vai ser a arquiteta paisagista, a doutora Carla de Moraes Gomes. Lembrando que arquiteto também tem o doutor, tá? Não é só médico e advogado. Arquiteto é uma das poucas profissões que receberam o DR por honraria também. Por isso, doutora Carla de Moraes Gomes. Na próxima quinta-feira, ao vivo também, aqui pela CAS-TV, às 21 horas. E é isso. Estão me avisando, olha, estão me avisando aqui que estão acessando o fórum aqui da CAS-TV, que é uma outra maneira de a gente debater os assuntos. Temos ali por itens de programas que a gente fez. Vamos ter agora um fórum sobre drogas, que depois eu vou pedir a ajuda. Já estão me falando aqui no ponto que já está no ar o fórum sobre drogas. Depois eu deixo o link para o Nelson e para o Luiz Renato poderem responder também esse fórum diretamente. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima quinta.